Olá pessoal, Grace and Peace para todos. Esse é o primeiro vídeo que a gente está gravando para vocês. E antes de começar a primeira aula, eu queria que vocês anotassem ou prestassem atenção em algumas dicas que eu quero dar para que vocês consigam aprender inglês de um jeito mais eficaz, de um jeito mais rápido e o principal, sem muita ajuda de professor. É o tipo de aprendizado que você vai ser um autodidata e vai ter uma grande evolução no inglês. Primeira coisa, anote o material que a gente vai estar utilizando, que é esse Essential Grammar in Use, da Cambridge. Esse material está disponível para compra do próprio livro, né? E você pode também encontrar ele pela internet ou a gente pode passar as páginas de cada lição para vocês também. Primeira coisa, eu vou estar fazendo uma aula bem rápida, bem resumida, mas vocês precisam analisar com calma, com cuidado o que está sendo falado aqui. Como que você vai fazer isso? Quando estiver passando o vídeo, você utiliza essa barrinha de espaço aqui, ou simplesmente dá uma pausa, ou dá várias pausas no vídeo enquanto for passando a aula, para que você possa raciocinar sobre aquilo, pegar anotações. Né? Eu vou falar bem rápido, mas vocês façam uma aula pausada, uma aula com calma. Principalmente, não deixem passar nenhum momento da aula em que alguma palavra passa batida. Né? O que eu quero dizer com isso? Você tem uma palavrinha, mesmo que seja no cantinho ali da lição, e tem um significado e você não conhece, anota, aprenda aquele significado, memorize, volta, estuda de novo e procure aprender dessa maneira, que o estudo vai ser muito eficaz e vai ser muito útil. Eu espero que possa ajudar vocês. God bless you again. Hello guys, how are you doing? E aí pessoal, como é que vocês estão? Vamos começar então a nossa primeira aula. Como eu tinha passado nas dicas anteriores, papel e caneta na mão, a folhinha aqui impressa ou no seu computador, tudo bem? Você pode ter a lição in print or in your computer, foi isso que eu disse. Primeira coisa, como eu já tinha comentado, começa a lição, não deixa passar absolutamente nada da lição em que você não tenha prestado atenção, não tenha aprendido. Então aproveita ao máximo cada palavrinha nova que você puder aprender. O grande segredo para aprender inglês é aprender palavras. Cada dia palavras novas e mais palavras, ou seja, vai enriquecendo o seu vocabulário. Assim depois você vai aprendendo como formar e formular as frases e até textos e assim por diante. Né? A lição então começa com que você consegue ler aqui no cantinho, ó, Unit 1. Primeira palavra que você já está aprendendo aqui é a palavra unit. Unit significa unidade e se aplica para unidade de lição ou para qualquer outro contexto que venha apresentar essa palavra unidade, você pode usar unit. Quando você aprendeu que o número 1 é o one, é esperado que você, antes de continuar essa lição, se você não conhece pelo menos algumas palavrinhas básicas em inglês, por exemplo, os numerais, os números em inglês, você para a lição e aprenda os números em inglês, no mínimo de 1 até 10 e depois aprende o 20 até o 90, até o número 100, o básico dos números em inglês. Aprenda alguma coisa sobre os números para que você possa acompanhar, tudo bem? Unit 1, unidade 1. A primeira aula ela sempre fala, na maioria dos cursos de inglês ou na maioria dos estudos de inglês, você começa falando sobre o verbo to be, verb to be, que é o verbo ser ou o verbo estar. E essa lição também não é muito diferente. Né? O título da lição é am, is, are. Você precisa estar com o dicionário na mão para que você possa traduzir cada palavra que a gente está estudando e procurar memorizar. Por exemplo, am, is, are, que é o título da lição, é sou ou estou, is significa é ou está, e are são ou estão. A princípio é isso. Então vamos dar uma olhadinha nesse primeiro texto que aparece aqui, ver se a gente consegue tirar alguma informação dele. Nós temos aqui uma moça, uma menina chamada Lisa, e ela está falando algumas frases que nós vamos estudar. Primeira frase que tem aqui, ó, que nós temos, My name is Lisa. Então você percebe que a palavra is está em negrito, está em destaque, por causa da lição que nós estamos estudando. Is é o verbo ser ou estar. My name significa meu nome é Lisa. Então nós aprendemos que o is significa é, aplicação do verbo to be. Nós temos que traduzir essa frase e memorizar essas palavrinhas que nós já aprendemos. My name is, para que você possa se apresentar e dizer o seu nome. Tudo bem?
Depois, I am 22, tá? A forma abreviada do I am. A letra I significa eu, né? Am significa sou, eu estou. E aqui está a forma abreviada, o I apóstrofo M. Depois nós vamos aprender. I am 22. Você consegue entender que ela está dizendo que tem 22 anos. E esse é o modo como a gente escreve em inglês a idade. Você também usa o verbo to be para falar a sua idade. I am 22. Tudo bem? Depois, I am not married. Então você vai pegar no dicionário ou na internet e vai aprender o que isso significa. Ela está dizendo, eu não sou casada, certo? Se ela não é casada, então significa que ela é solteira. Uma grande dica para você poder aprender inglês. Não se limite apenas às palavras que você está estudando ou que você está aprendendo, mas procure ampliar o seu vocabulário. Por exemplo, ela está dizendo, eu não sou casada. Depois nós vamos aprender a estrutura das frases, que aqui está I am not. Então você usa o I, o eu, depois o am, que é sou, e depois o not, não. E o married, que quer dizer casada. Quando você aprender essa frase, estudar, eu não sou casado, eu não sou casada. Você aprendeu inglês. Você também sabe falar eu sou casado ou eu sou casada. I am married. Então você ampliou um pouquinho. Mais do que isso, você pode pesquisar no seu dicionário como que se diz solteiro ou solteira em inglês, e aí você vai aprender a falar. O contrário de eu sou casado, eu sou solteiro, I'm single. E aí você pesquisou uma palavrinha a mais. E a sua aula de inglês está ficando uma aula rica, uma aula em que você está desenvolvendo. Próxima frase que nós temos aqui, ó. I am American. I am from Chicago. Então ela está falando sobre a nacionalidade dela. Eu sou americana, é o que está escrito aí. E eu sou de Chicago. A palavrinha from significa de, no sentido de origem. Estudem a frase com calma, como eu tinha dito antes. I am a student. Significa que ela é uma estudante ou é uma aluna, certo? Traduzam isso direitinho. Observem de novo aqui as abreviações que estão aparecendo. Dê uma pesquisada sobre isso que vai facilitar muito o decorrer das aulas. Depois tem aqui, ó. My father is a doctor and my mother is a journalist. Então está falando sobre as profissões do pai e da mãe da Lisa, certo? Médico e jornalista. Depois nós temos aqui My favorite color is blue. Então você já aprende a palavra favorite. E a gente vai entender uma coisa que é interessante falar, é que esse material que a gente utiliza é um material de origem britânica, da Cambridge. Então tem algumas diferenças na escrita, se comparado com o inglês americano, por exemplo, a palavra favorite, que tem a letra U, favorite. Se você olhar no dicionário, talvez você encontre sem a letra U. Ou a palavra color, favorite não, desculpa, a palavra color com a letra U. E o inglês americano não utiliza a letra U, escreve color sem a letra U. Então tem algumas pequenas diferenças, mas isso não vai atrapalhar em nada o nosso estudo. Pelo contrário, a gente acaba aprendendo, ao mesmo tempo que eu vou tentar passar uma pronúncia do inglês americano, na escrita nós vamos estar estudando o inglês também britânico, o que é bastante bacana. E aí tem aqui, ó, my favorite sports are football and swimming. Então ela está falando o quê? Sobre os esportes favoritos dela, que é futebol e natação. E por último, I am interested in art. Ela está falando sobre o interesse que ela tem. É uma pessoa interessada em arte. Eu traduzi isso daqui, mas o ideal é que eu não traduza. Até daqui a pouco nós vamos chegar, não sei, a partir de um nível aqui de aulas que a gente vai ter pela frente, a estudar apenas, eu tentar falar tudo em inglês, né? Então não traduzam, não se apeguem à tradução, procurem não escrever a tradução na frente, isso aqui significa isso, isso aqui significa aquilo, mas procurem memorizar o que significa em inglês e manter pelo menos uma folhinha dessa da sua lição, tudo em inglês. Não puxem com lápis e escrevam em português na frente, porque isso vai atrapalhar a memorização, não vai ajudar. O ideal mesmo é que vocês esqueçam. Eu esqueci a palavra que eu acabei de estudar, porque você vai voltar no dicionário, vai voltar na folhinha onde você marcou e vai poder relembrar. E é assim que se aprende inglês. Tá bom? Essa segunda parte está mostrando aqui um quadrinho, dois quadrinhos na verdade, né, dois quadros onde mostra a conjugação dos verbos. E isso é a mesma coisa, a gente tem que ter pelo menos uma ideia de como é que funciona isso aqui em português ou no seu idioma, né, para depois poder aplicar no inglês. Então existem os pronomes, certo? Em português nós temos lá o eu, tu, ele, nós, vós e eles, mas em inglês vai estar descrito assim, ó, I, he, she, it, we, you e they também. Então o que significa I?
Você vai pesquisar, significa eu. Existe o he, que significa ele, she significa ela, e o it significa ele ou ela, em se tratando de coisas ou animais. Então você usa it para se referir a uma coisa ou um animal. Pode ser ele e pode ser ela. Depois tem we, que significa nós. Tem you, que significa você, e tem ou vocês, e they, que significa eles. Como a gente está estudando o verbo to be, ou o verbo ser ou estar, nós vamos perceber como que funciona a conjugação. O verbo ser ou estar em inglês, eu sou ou eu estou em inglês é I am. O I am pode ser abreviado dessa maneira que você vê entre parênteses, significa a mesma coisa. I am, I am. He, she e it, na frente deles vai sempre is, ou seja, ele é ou está, ela é ou está, ou ele ou ela, para coisas animais, é ou está, vai o is na frente, tudo bem? Significa é ou está. E é abreviado assim, ó, com apóstrofo S, do modo como você está vendo aqui entre parênteses. Depois vem we, you e they, que é nós, você ou vocês e eles, are, que significa nós somos, ou vocês são, ou eles são, ou nós estamos, vocês estão, ou eles estão. Tudo bem? O que você tem aqui entre parênteses? A forma abreviada. Para abreviar, você simplesmente substitui o are por apóstrofo RE. Tudo bem? Vamos aprender então como é que se pronuncia isso aqui. Eu falo uma vez, vocês vão dando pausa, repitam a pronúncia e memorizem, tá bom? I am. I am. He is. His. She is. She's. It is. It's. We are. Where. You are. Your. They are. Their. Tudo bem? É assim que pronuncia. E aí tem no próximo quadrinho agora a forma negativa. A forma negativa é a mesma conjugação do verbo, mas vai ter a inclusão da palavrinha não, que em inglês é not, neste caso. Então, para falar que eu sou em inglês, ou eu estou, I am. Eu não sou ou eu não estou, I am not. I am not. E você continua podendo abreviar o I am com apóstrofo M. Tá bom? Então, não tem muita dúvida, não tem muito segredo. É apenas a inclusão da palavrinha not. E perceba que em inglês é diferente, se você comparar com o português, por causa da ordem. Eu não sou, primeiro é eu, depois é sou, depois é o não. Então, presta atenção e aí simplesmente vão se acostumando com esse modo de estrutura de frase. Né? Eu não sou em inglês, I'm not. Não é I not am, não é assim que fala. Não é ao pé da letra. Você tem que aprender a estrutura de como é que funciona em inglês. Eu não sou em inglês, I'm not. Ele não é, he is not. Ela não é, she is not. E na frente, a abreviação, os dois modos de abreviação que existem. Mesma coisa, nós não somos, we are not. Vocês não são, you are not. Eles não são, ou não estão, they are not. Tudo bem? Vou fazer a leitura uma vez para vocês aprenderem a pronúncia. Não se esqueçam de repetir e treinar a própria língua aí para como que se pronuncia. Um ponto importante que eu talvez eu não esqueci de falar, eu expliquei isso, né? Nós pegamos a letra B, né? Letter B da lição, e você precisa aprender o ABC também antes de estudar esse conteúdo. É muito importante que você não tenha no zero, realmente não sabe nenhuma palavrinha, nada em inglês e já começa essa lição. É uma lição um pouco pesada. Então, letter B, aprenda todas as letras, como é que se pronuncia, porque se você não aprender as letras, você não consegue soletrar uma palavra, e aí o seu inglês fica realmente limitado. Precisa aprender as letras. A pronúncia é diferente, a escrita é a mesma que a nossa. Aqui em cima de cada quadrinho está escrito a forma afirmativa, a forma positiva, e aqui a forma negativa. Tem que aprender a palavra e aprender a pronúncia. Positive para positivo, para afirmativo. Negative para negativo. Tá bom? Vamos aprender então como é que pronuncia esse segundo quadrinho aqui, que é da parte negativa. I'm not. I'm not. He is not. He's not. Ou he isn't. She is not. She's not. Or she isn't. It is not. It's not. Or it isn't.
We are not, we're not, or we aren't. You are not, you're not, or you aren't. They are not, they're not, or they aren't. Ok? Nessa parte da lição, ainda na parte B, a gente tem alguns exemplos de frases. Sempre a estrutura das aulas vão ser assim, tá? Vai aparecer uma explicação inicial, depois alguns exemplos de frase, né? Depois algumas observações, uma figura representando alguma coisa, e a segunda página é sempre uma folha de exercícios. Então, não se esqueça, se você não realizar todos os exercícios e não ler com calma depois que você assistir essa aula, você não ler, não revisar o material, você não aprende. Para aprender precisa revisar. É comprovado que você consegue memorizar, para não esquecer mais uma palavra em inglês, depois que você viu ou ouviu aquela palavra pela terceira vez. Então você pode fazer isso acontecer rapidamente, quando você repete, quando você volta a estudar a mesma lição. Tá bom? Só olhando para essa figurinha aqui, a gente já percebe que tem uma frase, e a gente consegue entender a figura mesmo sem saber o que significa a frase em inglês. O que esse rapaz está falando? I am afraid of dogs. Você vai pegar o dicionário, vai, I am, você já aprendeu que é a abreviação, tá a forma abreviada aqui, mas é eu estou ou eu sou, não é? Nesse caso, eu estou. Afraid significa temor, significa medo. Então eu estou com medo. De quê? Of dogs. Medo de cachorros. Ou eu tenho medo de cachorros. Certo? Esse é o significado da frase. I'm afraid of dogs. E os cachorros estão aqui latindo. Woof. Eles escrevem aqui a... Como é que chama isso? A onomatopeia, né? Um som que o cachorro faz em inglês é diferente. A gente escreve ao. Em inglês, woof. W-O-O-F. Até isso também é diferente o modo de escrita, tá bom? Vamos ver as frases então? Essa aqui é o ponto principal para que você possa exercitar o seu inglês. Você começa a estudar essas frases, aprende a pronunciar certinho e você já está aprendendo frases que você vai poder aplicar no seu dia a dia no inglês. Então, primeira parte da frase aqui, ó, nós estamos indo na parte B da lição. I'm cold. Você pega no dicionário, você vê que cold significa frio, gelado. Quando você fala eu estou frio, eu estou gelado, talvez você não entenda, não tenha um sentido, mas você precisa traduzir pelo contexto. I'm cold significa eu estou com frio. Então, a palavra com aí não existe. Você vai se acostumando com o modo de falar e escrever inglês. I'm cold. Can you close the window, please? É uma pergunta. Se você traduzir palavra por palavra aí, você vai entender essa frase. Eu estou com frio. Você pode fechar a janela, por favor? Depois nós vamos aprender que quando a gente faz uma pergunta em inglês, há uma mudança, se comparado ao português, em relação a... Se comparado ao português, não. Há uma mudança na estrutura da frase. Se ela for afirmativa ou for interrogativa, algumas palavrinhas aqui mudam de lugar. Por exemplo, o verbo e o pronome, que é o que a gente vai ver depois. Mas vão se acostumando. Mais importante, de novo, palavra por palavra. Não deixem passar nenhuma palavra sem vocês conhecerem. Então a frase número 1. I am cold. Can you close the window, please? É assim que pronuncia. Falando sobre pronúncia ainda, eu queria deixar uma dica para vocês que quando vocês pegarem uma palavra em inglês e vocês não souberem como que pronuncia aquela palavra, os aplicativos de dicionário de inglês, eles dão essa opção de você apertar, se você estiver online, você pode apertar na palavra ou no alto-falantezinho que vai ter ao lado e você vai ouvir como que é a pronúncia. Ou você pode usar o próprio Windows, tem um recurso do Windows em que você coloca a palavra, escreve a palavra que você quer a pronúncia em inglês e dá um clique e ele mostra a pronúncia. Se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, mandem no WhatsApp e a gente mostra um caminho para vocês de como conseguir a pronúncia das palavras. Ou no próprio Google Translator também eu imagino que tem assim, tá bom? Mas procurem conhecer a pronúncia das palavras. Conhecer, isso é muito importante. Aqui fica mais fácil porque vocês vão repetir o modo como eu falo. Mas quando estiverem estudando por conta própria, aparecer uma palavrinha nova, se preocupem em conhecer não apenas a escrita, mas como se pronuncia a palavra. Tá bom? Segunda frase. I am 32 years old. My sister is 29. Então tá falando, eu tenho 32 anos de idade e a minha irmã tem 29. Então você deve estar perguntando, mas is não é o verbo to be? Am não é verbo to be? Ser ou estar? Mas em inglês eles não falam eu tenho tal idade, eles usam o verbo to be para falar a idade. Então a gente já vai aprendendo também essa diferença do inglês para o português. Depois a terceira frase, e inclusive também falando ainda sobre a segunda frase, sobre a estrutura.
I am 32 years old. Years significa anos mesmo. Year é ano, né? E aqui está no plural. Old não significa idade, mas significa velho ou envelhecer, né, em inglês. Então, é o modo como se forma a estrutura. Você vai conhecendo, aprende a palavra em inglês e entende o que ela significa. Nem tudo vai ser a tradução ao pé da letra. Tem coisas que vão ser diferentes, tá bom? Terceira frase. My brother is very tall. He's a policeman. Então, meu irmão é muito alto. Ele é um policial. Quarta frase. John is afraid of dogs. Então a gente já consegue perceber que essa quarta frase está falando sobre essa figurinha que nós temos aqui. Esse é o John. Ele está dizendo, I'm afraid of dogs. E agora nós estamos dizendo, ele está dizendo, eu estou, ou eu tenho medo de cachorros. E aqui está dizendo, John tem medo de cachorros. Ou está com medo de cachorro. Então o que nós temos aqui? Ó? A frase, o próprio John falando, I'm afraid of dogs. E agora a gente falando em relação ao John. John is afraid of dogs. Tá bom? Próxima frase. It's 10 o'clock. You're late again. Então, essa frase está dizendo assim, ó, são 10 horas. E é assim que se fala, são 10 horas em ponto. Você usa a palavra ou, apóstrofe clock. Isso significa, são 10 horas em ponto. São 10 em ponto. É a palavra relógio, clock. Você vai perceber que é assim que se fala. You are late again. Na forma abreviada. You're late again. Você está atrasado de novo. Late também significa tarde. Então, cada palavrinha que você for aprendendo, você precisa pegar no dicionário e ver se ela tem mais de um significado e procurar conhecer, pelo menos, ter uma ideia dos principais, tá bom? Próxima frase. Anne and I are good friends. Às vezes alguém poderia traduzir assim, ó, Ana e eu. Isso não é correto em inglês. A gente não pode traduzir os nomes. Eu não posso falar que John é João. O nome da pessoa continua sendo o mesmo. Você não muda de nome porque você está traduzindo. O nome não se traduz. Então, John is afraid of dogs. E aqui nessa frase que a gente está estudando agora, Anne and I are good friends. Ou seja, Anne e eu somos bons amigos. Tá bom? Última frase dessa sessão. Your keys are on the table. Então, o que significa isso? As suas chaves estão sobre a mesa. Nessa parte dessas últimas 5 frases, as frases ficam um pouquinho mais complicadas, mas nada também que seja tão difícil de estudar. O que a gente tem aqui? Ó? I am tired, but I'm not hungry. A pronúncia britânica seria assim, ó, I am tired, but I'm not hungry. Tudo bem? Aprenda a pronunciar o que significa isso. Estou cansado, mas eu não estou com fome, não estou faminto. Essa é a palavra hungry, faminto. Tudo bem? Nós aprendemos lá no quadrinho, quando eu vou falar eu estou alguma coisa, I am. Quando eu vou falar que eu não estou alguma coisa, I'm not. Tudo bem? Então é isso que a gente tem aqui. Próxima frase. Tom isn't interested in politics. É o que está escrito aqui. Tom, ele não está ou não é interessado em política. Politics. É assim que se fala. He's interested in music. Ele é interessado em música. He's interested in music. Tá bom? Depois essa frase que nós temos aqui. Jane isn't at home at the moment. She's at work. O que está dizendo aqui? Que Jane não está em casa no momento. Ela está no trabalho. Próxima frase. Those people aren't English. They are Australian. Então, falando aqui sobre nacionalidade. Aquelas pessoas não são inglesas. Elas são da Austrália, né? Australiana. Aquelas pessoas são australianas. Eu imagino que seja assim. Aí tem por último aqui, ó. It's sunny today, but it isn't warm. Ou It's sunny today, but it isn't warm. O que significa isso? Está ensolarado hoje, mas não está quente. É isso que essa frase está dizendo aí. Tá bom? Aí tem a parte C. A parte C é simplesmente mostrando algumas observações, como eu disse que apareceriam, né? That's é a primeira observação que tem aqui.
é a mesma coisa que that is. Está mostrando a abreviação do is, de novo com uma apóstrofo s. A palavra that você tem que pesquisar, significa aquele, aquilo ou aquela. Depois vem a palavrinha there is, ou there is. O que significa isso? There is ou there is, a forma abreviada. É para falar que há ou existe alguma coisa. Ou também que lá está alguma coisa. Aqui tem a palavra here is, ou here is, é como está escrito. Significa aqui está, da forma abreviada e da forma não abreviada. Aqui está alguma coisa, tá bom? Aí por último tem essas três frases aqui, que tá thank you, that's very kind of you. Isso é um jeito de falar obrigado, foi muita gentileza sua, é muita gentileza sua. Thank you, that's very kind of you, tá bom? Depois, look, there's Chris. Então essa frase serve para falar, olhe, lá está o Chris. Forma abreviada, tá só apóstrofo S, não está aparecendo is. Por último, here is your key. Thank you. Essa última frase também está mostrando aqui nesta figura em que a mulher ela está alugando um quarto no hotel. Então ele está dizendo, aqui está a sua chave e ela está agradecendo. Here is your key. Resposta, thank you. Tudo bem? E aí depois tem algumas observações apenas do que de algumas amarrações. Nós estamos estudando agora a lição Unit 1, mas tem conteúdos que vão aparecer na unidade 2, na 36 e até na 64. Então a gente tem sempre uma ligação de uma lição com a outra. A próxima página agora é a página do exercício, e você precisa, do jeito que nós fizemos aqui, você precisa pegar o dicionário, traduzir, entender cada palavrinha que está sendo falada no exercício e na lição. Depois que você entender bem, se você consegue resolver os exercícios e completar com tudo que está pedindo, e enviar para nós no WhatsApp. Manda para a gente e nós vamos corrigir. Se tiver dúvidas, não estou entendendo, teve um ponto tal que você falou que eu não entendi, não ficou claro, manda dúvida para a gente, pode mandar em forma de voz ou em texto, do modo como vocês preferirem. E a gente vai estar respondendo o mais rápido possível e procurar auxiliar vocês no aprendizado do inglês. Deus abençoe, sucesso e boa sorte. God bless you all. Bye bye.